Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina, arquiteta de software aqui na DTI, e hoje eu quero bater um papo com você sobre como usar instructions e skills como ferramentas auxiliares no seu desenvolvimento orientado por IA. E eu vou começar com uma perguntinha. Quantas vezes, só essa semana, você repetiu as mesmas instruções para o Copilot? Pode ser sincero, imagino que muita gente aí ainda passa por isso no dia a dia. Mas a ideia de hoje é virar essa chave. Eu vou te apresentar duas ferramentas que vão te ajudar a parar de começar do zero toda vez que for gerar código guiado por IA. Agora, para entender de verdade o poder dessas ferramentas, eu preciso recapitular rapidinho um conceito, o Harness. Vocês provavelmente já ouviram falar, mas se for novidade, fica a dica. Escutem o episódio 268 aqui do Entre Chaves, que o pessoal explicou isso muito bem. Resumindo bem por cima, Harness é o nome que a gente dá para o ato de disciplinar os seus agentes de IA usando um conjunto de artefatos que funcionam como guias e sensores. Os guias indicam as boas práticas, mostram como o código é desenvolvido dentro do seu contexto. E os sensores entram no final, para validar se tudo aquilo foi realmente seguido durante a implementação. Ou seja, é uma forma de garantir que o código está pronto de verdade. E mais do que isso, que ele está de acordo com as boas práticas que você definiu para o seu projeto. E é aí que entram as nossas protagonistas de hoje. As instructions e as skills fazem parte justamente desse conjunto de artefatos. Mas antes da gente mergulhar nelas, deixa eu fazer um combinado rapidinho com vocês. O foco da nossa conversa vai ser mais no lado dos guias, que é onde essas duas mais brilham. Só que não pensa que elas ficam presas nesse papel, não. Dá para usar as duas como sensores também. Uma skill, por exemplo, pode rodar um script de testes ou de linter e validar o que foi feito. E existe até um tipo de instruction voltado para revisão de código. Ou seja, elas são bem mais versáteis do que parece. Mas para hoje o holofote fica nos guias, combinado? Então bora falar dos casos de uso de cada uma. Vamos começar pelas instructions. Pensa nelas como o guia de conduta do seu projeto. Sabe aquele documento de diretrizes que todo desenvolvedor novo precisa ler no onboard? Pois é, a gente pode entregar esse documento direto para IA através do arquivo copilotinstructions.md. A partir daí, os códigos vão tender a respeitar essas diretrizes, garantindo a padronização. A sacada desse arquivo é que ele reúne as regras gerais do seu código. Então vale a pena citar coisas como o framework e a versão que você usa, a convenção de nomenclatura, de métodos e propriedades, as bibliotecas recomendadas e as regras de estilo. E um detalhe importante, essas regras precisam ser diretas e objetivas. Por quê? Porque esse arquivo fica sempre carregado nas requisições, seja via chat ou via agente. Ele vai ser usado o tempo todo, então quanto mais enxuto, melhor. Mas calma que isso não significa que a gente fica limitado só às regras gerais. Dá para criar guias de conduta para casos mais específicos também, tipo um template de criação de classe de serviço, por exemplo. Para isso, a gente gera arquivos de instruction com o apply to mapeado, de um jeito que ele seja carregado só quando o agente perceber que está mexendo com classe de serviço. E é aí que a mágica acontece. O tempo de code review cai consideravelmente, porque a assertividade do agente aumenta muito. E falando em deixar o agente mais assertivo, é exatamente aqui que entram as skills. Se as instructions são o guia de conduta, aquilo que vale sempre para tudo, as skills são mais como um procedimento operacional padrão. Sabe aquele passo a passo que você só abre quando vai executar uma tarefa específica? É essa a ideia. As skills são workflows reutilizáveis, que o agente carrega sob demanda, só quando faz sentido. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina aquela tarefa chata e repetitiva que todo mundo faz do mesmo jeito no time. Sei lá, padronizar as chamadas de uma API, gerar a documentação de um módulo ou fazer a triagem de um incidente. Em vez de explicar o passo a passo para o Copilot toda santa vez, a gente empacota esse processo numa skill. E aí o agente passa a executar aquilo como se estivesse seguindo um runbook, do começo ao fim. Na prática, a skill é uma pastinha que tem um arquivo central, o skill.md, que descreve quando e como o agente deve agir. E o mais legal, junto desse arquivo, você pode colocar recursos de apoio, scripts, templates, arquivos de referência. Então não é só texto, é um kit completo que o agente usa para dar conta da tarefa. E como é que isso é acionado? Você pode chamar manualmente, usando um /command, tipo digitar uma barra e o nome da skill ali no chat, ou então deixar o próprio Copilot descobrir sozinho. Quando o seu pedido bate com a descrição da skill, ele carrega ela automaticamente. E olha, é justamente por isso que a descrição da skill é tão importante. É por ela que o agente decide se aquilo é relevante ou não. Então capricha na descrição e mantenha o corpo do skill.md enxutinho, deixando os detalhes carregarem só quando precisar. E tem dois detalhes sobre as skills que eu acho sensacionais. O primeiro é que elas não ficam presas num lugar só. O formato skill.md virou meio que uma língua comum entre as ferramentas de IA. Então, uma skill que você descreve hoje funciona não só no Copilot, mas também no Cloud, no Codex, no Cursor. Você cria uma vez e usa em qualquer lugar. E o segundo detalhe, que para mim é o melhor de todos, você não precisa escrever tudo isso na unha. A própria ferramenta te ajuda a gerar esses artefatos. Dá para pedir para o Copilot, por exemplo, analisar o seu projeto e montar o Copilot Instructions.md para você, já com a cara do seu código. Ou seja, ele te ajuda a ensinar ele mesmo. Bem bacana, né?
E tem uma coisa que amarra tudo isso e que eu não posso deixar de falar. Esses arquivos moram dentro do próprio repositório. Isso quer dizer que eles são versionados junto com seu código, igualzinho a qualquer outro arquivo de projeto. Então não é configuração que fica presa na sua máquina. É conhecimento de time. Quando um dev novo entra e clona o projeto, ele já herda esse guia todo prontinho. É quase um onboarding automático, sabe? Então, juntando as duas pontas, as instructions garantem que o agente sempre se comporte do jeito que o projeto pede. E as skills dão para ele capacidades específicas, prontas para serem acionadas quando aquela tarefa aparecer. Uma cuida do comportamento geral, a outra da execução pontual. E quando você combina as duas dentro do seu harness, aí sim o desenvolvimento orientado por IA começa a fazer sentido de verdade. E é isso, pessoal. Fica a dica para essa semana. Dá uma olhada nos seus projetos e vê se não tem aquele Copilot Instructions.md esperando para nascer ou aquele workflow repetitivo que está clamando para virar um skill. Testa, brinca e me conta depois como foi. Valeu demais por ouvir. Obrigado pela atenção. E é isso.